Mesa para Dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Bia Albuquerque, boa tarde, tudo bem? Oi, Bárbara, boa tarde para todo mundo que está aí nos ouvindo, nessa confusão de buscar filho, final de semestre. O nosso tema é justamente sobre isso, final de semestre. As crianças, os jovens, os adolescentes estão aí nas provas finais, as avaliações finais. Isso tudo gera uma ansiedade, não só para eles, mas também para a gente, né? Principalmente a gente fica aí ansioso. Só que a gente pode pensar em ter um equilíbrio aí nessa cobrança, né? O nosso tema de hoje é justamente tentar encontrar um meio termo da cobrança, da gente exigir dos nossos filhos que eles tenham um bom desempenho, vão bem, se dediquem à escola, sem roubar deles a saúde mental, que é tão importante, né? Então, primeiro de tudo é a gente estar numa instituição e numa escola que também tenha esse olhar para os nossos filhos de cuidado, porque todo mundo da área de educação é, assim, unânime em falar. A criança, o aluno que estiver com a saúde mental bacana, ele certamente vai ter um desempenho acadêmico muito melhor. Então, esse olhar, né, para a saúde mental, ele é muito necessário. Então, primeira coisa, a gente tem que estar numa escola que tenha projetos voltados para a saúde mental, para o cuidado daquele aluno de forma mais integral e não só para essas questões cobrança, acadêmicas. passar, eu tenho que passar, isenção, não sei o quê, assim, desempenho, né? Exatamente. A gente tem visto isso, teve um boom, assim, recente de algumas escolas que só cobram desempenho, porque querem apresentar números como se isso fosse a única coisa que contasse. Ranking, né? Ranking, não sei quantos aprovados, não sei quanto a taxa de não sei o quê, o melhor no índice da escola, não sei o quê. E a saúde mental, e o resto? Exatamente. Isso é um preço alto que se paga. Eu acho que a gente encontrar esse equilíbrio entre ter bons números, boas aprovações no Enem, no PAS e tudo mais, isso é necessário para a formação e até para a vida profissional dessas crianças. Mas ter esse equilíbrio. Então, ter um olhar cuidadoso para essas crianças, oferecer esse suporte, mas também dar esse colo, esse carinho que precisa, né, que todo ser humano precisa de um ambiente seguro para se desenvolver melhor. E aí eu decidi trazer algumas dicas aqui para a gente conversar, que é justamente sobre esse final de semestre, que a gente está aí muito aperreado, com as provas chegando. O que a gente vai fazer, né? O mais importante é a gente não deixar para estudar de última hora. Vamos lá, a prova é amanhã. Aí você senta e estuda tudo de uma vez. Provavelmente você, né, aluno, você vai ficar cansado, ansioso, não vai conseguir absorver, porque muitas horas, 2, 3, 4, 5 horas de estudo, tem uma hora que o cérebro para de absorver aquilo ali. Não? Então, o ideal, isso parece um pouco clichê para quem é aluno, mas a verdade é estudar um pouquinho todos os dias, a matéria. Lá no Leonardo, os meus filhos estudam lá, todo mundo sabe, é assim, matéria dada, matéria estudada. Eles têm essa filosofia, vamos dizer assim. Deu a matéria no dia, estuda essa matéria em casa. Porque aí, quando você chegar na véspera da prova, você vai estar mais confortável. Inclusive, hoje meu filho teve prova de matemática e não é o meu forte, muito ao contrário. Ontem a gente ficou estudando e aí eu vi exatamente isso, que ele estava assim, confortável com a matéria. Uma dúvida, um erro ou outro, mas ele estava confortável com a matéria. Então, assim, não deixar para a última hora, né? Esse é o primeiro ponto. E sempre mesclar atividades prazerosas também no dia a dia. Não deixar o dia a dia do estudante só de estudo, aula de inglês, coisas assim que puxem a questão cognitiva. Então, ter uma atividade física, ter questões de lazer, encontros com familiares, com amigos, fazer uma rotina que seja eclética, que aquele aluno consiga ter momento para tudo, né? Consiga se exercitar, ter lazer, porque isso tudo faz parte do desenvolvimento da criança, né? Então, isso traz também um pouco mais de, assim, uma mente mais leve para conseguir estudar, né? Então, todas essas estratégias vão trazendo os nossos filhos para um lugar mais calmo na hora de chegar essas provas e essas avaliações finais, né? Eu sempre falo para as crianças, se vocês tiverem alguma dificuldade, isso é outro ponto. Nós, pais, precisamos estar atentos. Então, assim, tem crianças que têm mais habilidade para humanas ou para exatas. E a gente identificar essas habilidades e, se for o caso, dar um suporte. Contratar um professor particular, um reforço, né? Numa matéria específica, para que aquela criança
aquele jovem se sinta mais confortável e não fique tão ansioso. E um outro ponto se você nota que o seu filho ele não está conseguindo acompanhar, senta com ele, olha o calendário de provas, faz junto com ele, assim, um esqueminha de estudo, na segunda-feira você teve aula de matemática, então estuda uma horinha de matemática. Acompanhar, porque muitas vezes a gente fala, a escola, a gente ouve muito isso, a escola é a sua única obrigação, então você tem que ir bem. Sim, as crianças, né, têm essa obrigação e essa questão de ir bem, mas todo desempenho abaixo do esperado, ela é uma sinalização também de que algo não está indo bem. Pode ser uma falta de dedicação, pode ser uma falta de acompanhamento e até essa interlocução com a escola, né? Eu sempre digo, a gente tem que ter um contato, assim, muito próximo com a escola. Para a escola conhecer seu filho, você conseguir reportar, olha, escola, a gente está passando por um momento X, então se ele tiver um desempenho que não é aquele esperado, que ele está acostumado, tenha um olhar melhor. Então é isso, eu acho que todos os temas que a gente fala aqui passam muito por isso. De uma construção conjunta mesmo. Coletiva, né? Família, escola. Entendendo o perfil, adorei o que você falou, que foi a coordenadora do Leonardo falou na nossa primeira conversa. Entendendo o perfil daquela criança, né? Assim, tem gente que eu mesmo tenho um amigo que ele é super dotado. Ele é bizarro, assim, ele é o rei da matemática e da física, tanto passou em mecatrônica, se destacou internacionalmente, está trabalhando fora, era da minha turma do ensino médio. Mas ele, para redação, para português, ele era desesperadamente ruim. Então, assim, no lugar de tentar, às vezes até colocar ele como um aluno ali, 7, 8, que na época, assim, alguns professores identificaram, vamos fazer só ele passar. Vamos fazer só ele passar no vestibular, é só o suficiente para passar. E vamos potencializar o que ele é um crânio nerd absurdo de desenvolvimento sensacional. Porque às vezes você quer também, o pai fica desesperado que meu coisa é muito matemática, ele começa a desenvolver matemática, ele tirar notas boas, muito boas matemáticas, e não valoriza o que ele tem de melhor, que é o potencial dele, que ele é coisa que ele é única, né? Então, assim, eu gostei muito desse trabalho conjunto que tinha lá no colégio. E uma outra coisa, assim, pra vocês verem como às vezes é tão difícil essa fase de meio do ano. Achei tão legal a Bia trazer esse assunto, porque eu não sei você, ouvinte, mas volta e meia eu e alguns amigos que eu conheço e parentes sonham, até hoje, gente, eu vou fazer 40 anos, eu tenho 38, eu sonho que eu estou no ensino médio, então eu estou no ensino fundamental e que vou fazer uma prova e que não sei nada e que estou desesperada porque como é que eu não sei esse conteúdo e não estou entendendo e não estou acompanhando. Eu fui uma aluna boa, assim, não era, mas era uma pressão tão grande para ter essa resposta, ter um rendimento bom, ser uma aluna exemplar, e, enfim, era uma pressão tão grande que até hoje, com 38 anos, eu ainda volta e meia, eu ainda sonho em escola. Na minha escola, que eu não sei nada com esse conteúdo, não sabia que tinha prova. Não, essa história do sonho. Marca a gente. Eu tenho uma história muito engraçada de sonho. Eu lembro que eu devia estar... sei lá, 7ª série, que antigamente era série, né? E a gente estava estudando o regime militar e tal, era história. E eu sonhei, eu acordei, eu lembro que meu pai me contou essa história, eu nunca mais esqueci. Eu acordei e falei, e a consequência foi o AI-5. Ou seja, eu estava ali dormindo, tinha estudado tanto que eu estava ali pensando no AI-5. E eu nunca mais esqueci essa história. Então é isso, a gente precisa cuidar, porque a escola é a única obrigação dos nossos filhos, mas é muito para eles. E é tudo muito proporcional, eles vão crescendo, as obrigações vão aumentando, e a gente precisa ser colo para eles também, não só... né, cobrança e exigência. Eu acho que é esse colo que eles precisam. É o que você falou, é o meio termo. É o meio termo, cobrar, precisa de regimento, precisa para isso, para a vida adulta, mas sem muitas loucuras. Bia Albuquerque, muito obrigada. Obrigada, Babi. Gente, até semana que vem. Mesa para 2. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida.